Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um programa Educação e Tecnologias, e hoje a gente vai bater um papo sobre uma tecnologia bacana, o rádio, uma coisa que todo mundo tem, se não tem já teve, e não, mentira, todo mundo tem. Isso que a gente está fazendo aqui é quase um rádio, né? A diferença é que tem uma câmera me filmando. E eu tô aqui do meu lado com a Idiana Delagnese, que foi minha orientanda há muitas luas atrás, quando a Terra ainda era uma imensa bola de fogo, e antes de virem os dinossauros e tal. E aí, Idi, tudo bem? Tudo bem. Boa tarde para todos que estão nos assistindo. Tudo ótimo. Tudo bom. Então você assim, tem que explicar para Sim, as pessoas quem você sim, é. Então seria legal você explicar aí quem você é, onde você está sim, trabalhando. sim. Então, eu sou Idiana, como o professor disse, Delagnese, né? Tenho 41 anos, trabalho atualmente na Secretaria Municipal de Educação, né? Estou lotada na SME mesmo, mas sempre estive em sala de aula. Sim. Fazem somente um ano e meio mais ou menos que eu estou na secretaria, né? Então, toda a minha formação acadêmica foi voltada sempre para a docência, né? Então, e geralmente de crianças pequenas, né? Pequenas aí entende-se até os seus 10, 11 anos no máximo, né? Então, a trajetória profissional basicamente é essa. Tive outros trabalhos em recursos humanos, em empresas multinacionais e tal, mas por pouco tempo. Então, E como que você se sente sem a molecada? Porque eles são uma desgraça, mas a gente adora, né? então, eventualmente, em alguns eventos da prefeitura, eu apareço para eles caracterizada de Inholau, da Turma da Mônica, lá do Olau, Chico lógico, Bento, lógico. ou Ele de e a sua bruxinha. goiabeira. É isso mesmo, ou de bruxinha. Então, acabo que continuo tendo contato com eles, mas de Ufa. uma forma mais literária, engraçada, lúdica, né? Mas confesso que faz falta, faz bastante falta o contato diário com eles, né? Eles têm umas tiradas fantásticas que em nenhum outro lugar Isso, tem. pois é. Só, Porque, só em sala de aula, não tem jeito. porque eles têm umas ideias que você jamais teria. Não, jamais, né? O professor É- Rodrigo é o Batman, com é certeza, vive verdade, na verdade. Batcaverna, É assim por verdade. diante, Talvez eu né? tenha contado para as crianças dela que eu era o Batman e talvez eles tenham acreditado. Porque essa é a graça, né? Tipo, e você pode se divertir bastante também, né? Sim, sim. Então, mas eu sinto bastante falta, assim, desse contato, mas tudo é trajetória e processo, né? Não quer dizer que porque eu estou numa função mais administrativa nesse momento, não, né? Não quer dizer que eu possa, a qualquer momento, retornar à sala de aula, que é... O meu foco é o que eu gosto de fazer de verdade, né? Enfim. E assim, porque você. Aqui, o programa, a ideia dele é discutir Aham, tecnologia certo. e, e trazer as pessoas, muitas vezes as pessoas lá do programa, né? Uhum, De Educação e Novas Tecnologias, e você passou por lá, sim, ficou 2 anos lá. sim. Você. A Idiana foi a última pessoa antes da pandemia que defendeu. Foi a última banca Foi a presencial última banca antes da presencial. pandemia. Depois nunca mais. É. E meio presencial, né? Porque o professor lá de Isso. Floripa O Marcos Baltar estava tava online, né? online Online conosco. no meu tablet, assim. Depois da sua nunca mais teve. Puxa Nenhuma, vida. comigo, né? Pelo menos. Aham. Nenhuma banca presencial, que também faz falta porque sempre tinha docinho e salgadinho depois, né? É gostoso. A parte boa da banca online é que você pode chamar quem você quiser do mundo inteiro, Sim. né? A gente tá tendo várias bancas com o pessoal de Portugal. é, Esses dias tinha um professor que estava na França, Olha, bacana. né? Claro, brasileiro, Aham, né? sim, Trabalhando sim. na França. Os portugueses não, eles falam a mesma língua que a gente, então. Ora, pois. Tem umas coisas assim que eles falam meio estranhas, assim, que a gente demora um pouquinho pra entender, mas tudo bem. Eles falam devagarzinho, porque eles são bacanas. Sim, Mas sim. daí a gente ganha isso, né? Que é muito legal. Né? Não sei se você vai lembrar, mas quando você me perguntou, tá, e quem que vai ser a banca? Eu falei, quem você Quem quiser, você quiser, é verdade. né? Daí a gente chamou o professor Aham. Marcos lá da UFSC, né? Da UFSC. Da Isso. UFSC. Continua lá, inclusive. Eu não lembrava se era Aham. UFSC ou UDESC, eu sabia que era lá em Não era Floripa e tal, UFSC. mas... Aham. Bom, e daí você podia contar pra galera o que que você trabalhou no mestrado, né? Sobre rádio e tal, o que que é esse... O que que Tá. é isso aí? Então, assim, a minha relação com rádio, ela vem desde muito criança, né? Eu morava no interior do Rio Grande do Sul e naquela época, década de 80, não vamos entrar no detalhe da idade, né? Deixa eu Você falar. já falou a sua idade, cara. Deixa eu Desculpa aí, falar a mas você já verdade. falou. Agora Deixa é eu falar. tarde. É, se ouvia muito rádio, né? Então, eu lembro, assim, que a minha infância toda, praticamente, eu cresci ouvindo rádio, né? Notícia, esporte,
Jogo de futebol, eu gostava disso, eu achava o máximo ouvir. Sabe E que, aí- só te cortando um pouquinho, o meu avô, ele assistia na televisão, mas com o volume no mudo e ouvia no E ouvia rádio no rádio. o É jogo. muito mais emocionante. Porque ele Eu falava que o acho. rádio é que tinha emoção, a TV não tinha. Eu tenho essa impressão. Mas, enfim. E aí, na adolescência, é claro, você fica com as paixonites agudas, ouve a música, chora, pensa Claro. no crush, né? Enfim, tudo mais. Mas aí depois, como que eu cheguei ao mestrado, né? Dentro da prefeitura existia uma orientação que quem quisesse poderia desenvolver com os estudantes programas de rádio. Só que eu achava que somente aquilo que era ofertado era muito estanque, que faltava alguma coisa, que eu podia fazer diferente, inovar, buscar coisas novas. E aí eu fiz 2 disciplinas isoladas, conheci o professor, que é da área de educomunicação, e aí eu falei, não, vou pesquisar e vou escrever sobre rádio, como que isso pode influenciar na questão de oralidade, escrita, pesquisa e alfabetização. Porque quando a gente pensa, no rádio é só vou lá e vou falar o que eu quero. Não é bem assim. Né? Existe toda uma linguagem radiofônica, toda uma pesquisa que antecede, né, o programa. E aí foi assim, com a orientação do professor Rodrigo, né? Ele sempre dizia assim, abra a cabeça, expanda, porque eu pensava muito fechadinho e falava, não pense só na sua escola, Diana, abra, pense que a pessoa que pegar essa sua dissertação daqui a 10 anos e queira implantar na escola dela, possa fazer isso. Isso foi um divisor de águas, porque quando a gente está em sala, a gente fica muito focado naquele nicho, naquele mundo, para aquele público, né? E quando eu comecei a pesquisar rádio, eu me apaixonei mais ainda, né? Por essa linguagem, vamos dizer assim, Sim. né? De comunicação. Porque eu via nos estudantes a diferença do antes e do depois do fazer o programa. Como eles amadureceram, como eles mudaram, né? A primeira parte era a questão da pesquisa mesmo. Como que a gente vai fazer um programa? Quantos anos tinha essa molecada? 9 para 10. Tá. Né? 9 para 10. E como que a gente vai fazer um programa de rádio? Eles tinham a ideia simples, vamos pegar o microfone e vamos falar, prof. Mas eu posso falar o que eu quero? Eu estou comunicando. E daí vem aquela outra ideia, né? Às vezes a gente pede para as crianças produzirem textos para engavetar. Eles não viam um sentido nas produções escritas. Sim. E quando você produz para o rádio ou para um outro veículo, eles viam que aquilo fazia sentido. Não, eu estou escrevendo, eu estou pesquisando para comunicar algo a alguém, né? E aí, além disso, a questão de não publicar notícias falsas, pesquisar em sites fidedignos, como realizar uma pesquisa, a questão da impostação da voz. Será que eu dou uma notícia feliz e uma triste do mesmo jeito? Será que eu posso contar uma piada e dar uma nota de falecimento da mesma forma? Como que a gente faz isso, né? E aí essas questões orais foram surgindo e houve um avanço muito grande, né? Houve relatos nessa turma em específico de estudantes que não eram alfabetizados aos 9 anos e ao final do ano estavam entrevistando o prefeito aqui da cidade. Sim. Lendo e falando lendo as pautas, né? Lendo as pautas que eles escreviam. Porque, como o professor dizia, eu coordenava eles, eu auxiliava eles, mas quem fazia todo o processo de elaboração eram eles. Os nomes dos quadros, que eram mega criativos, eu lembro até hoje. Né? Acontece aqui, eram coisas da comunidade, ou alguém que se caiu no recreio e se machucou, quebrou a perna. Era o quadro Acontece aqui, porque acontecia ali mesmo, né? Rádio Foz, aqui você tem voz, era o nome da rádio, a logo, né? Porque era o nome Escola da Foz do Iguaçu. Né? Então, era Rádio Foz, aqui você tem voz. E os outros estudantes não sabiam quem era a turma que fazia, né? Porque tinham caixinhas de som nas salas e uma vez por mês tinha... Nossa, era um alvoroço, eles queriam saber quem era. Aí, no final, eles davam autógrafo, quando eles, né, se auto-intitulavam. Fui eu sou jornalista, sou jornalista, radialista, enfim... Isso despertou, assim, muitas coisas boas e, inclusive, uma das estudantes que era dessa turma me disse que ela vai fazer jornalismo quando ela for fazer o vestibular, porque ela se apaixonou e foi ali que foi apresentado, né? Então, para eu, foi um divisor de águas no sentido, assim, de aprender a pesquisar no mestrado, porque a gente pensa que sabe, não sabe, né? Ampliar a cabeça com leituras, com discussões, né? E percebo que para os estudantes que tinham um contato direto comigo, foi muito significativo. Né? Eles conseguiram, de fato, mudar a visão que tinham. Vamos falar um pouco sobre os estudantes, depois a gente fala de você. Tá bom.
O que você... Para a vida deles, assim, porque eles melhoraram a escrita, a oralidade, a leitura, de alguma maneira o comportamento também, Sim. as relações interpessoais. Porque senão você não consegue fazer um rádio se todo mundo brigar, enfim, Sim. né? E como que foi essa experiência antes do mestrado, Tá. depois do mestrado e como que tá hoje? Tá. Então, assim, antes do mestrado eu tinha muitas dúvidas de como fazer, como atingir. Eu tinha uma ideia vaga de como eu poderia fazer, mas eu não tinha, talvez, os instrumentos, os conhecimentos, as ferramentas, se assim pode dizer, para fazer com que aquilo se tornasse uma prática efetiva de aprendizagem. Tinha ideias, eram ideias. E muitos questionamentos, né? Será que dá certo? Será que se eu for por esse caminho dá certo? Como que eu posso fazer? Mas será que eu tenho que ter um equipamento caro? Mas eu não tenho recurso. Como? Né? Então, Claro. isso era o antes. Então, eu tinha ideias do como fazer, mas não tinha certeza nenhuma. Tava tudo, né? Não que o mestrado é muito certeza, porque ele põe mais dúvida na cabeça da gente do que... Exatamente. Né? Estamos não aqui é para isso, colocar né? dúvidas Colocar e não dúvidas. para trazer soluções. Mas, com as pesquisas, eu percebi que outras pessoas já tinham voltado o seu olhar para essa área e poderiam me ajudar. Né? Então, esse diálogo com os autores, com os colegas, com o professor, me fizeram ver assim, não, é possível esse caminho. Qual que se encaixa para você? Qual que vai ser adequado para a tua realidade? Claro. Né? Então, nesse sentido, auxiliou muito. Depois do mestrado, eu conseguia perceber essa diferença, vamos dizer assim, das turmas, entende? Tipo assim, como eu fazia antes, como eu fiz durante o processo e como que eu tô fazendo agora. Tipo, parece que aprimorou. Não que a primeira não tenha tido valor, claro que tinha. Sim, Só que era uma coisa mais solta. Agora eu tenho assim, mais critérios, eu tenho mais ganho de causa, eu tenho mais segurança, vamos dizer assim, para estar orientando, para estar desenvolvendo e fazendo, enfim. Então, segurança é uma coisa importante, né? Para professores, é uma coisa muito importante. Sim, né? Eu digo assim, é um ganho de causa. Até colegas, às vezes, que vêm e dizem, eu não sei como que eu posso fazer. Então, muito nesse sentido. Eu tenho vontade, mas eu não sei como que eu posso. Olha, para mim funcionou assim, deu certo dessa forma. Mas existe essa também que pode dar certo para você. Não existe uma forma estanque, né? Então... E também não precisa ser da rádio, né? Você pode... Não, se vê um professor, eu quero fazer um programa de televisão. não, Porque agora tem o YouTube e tal. Sim. Vai funcionar igual. A sua pesquisa funciona exatamente. também. Sim. Uma colega esses dias falou assim, eu queria fazer um canal com os estudantes só de podcast. Você pode me ajudar? Como? Eu falei, claro, posso. Né? Então, você pode fazer tal leitura que vai te ajudar nisso. Você pode começar por aqui. Então, acho que abre muitas possibilidades. Coisa que antes do mestrado eu realmente não vislumbrava, né? Dessa forma. Porque o mestrado, acho que mais do que te apresentar soluções, ele apresenta caminhos, né? Isso. É o que eu digo, não é que tenha a certeza, mas você vê mais possibilidades e com o estudo você aprofunda esse ganho de causa de decisão. Faz que pode dar certo, pode. Sim. É sempre nesse sentido. Nunca é muito bom falar que vai dar certo. Pode né? dar certo, pra Porque, mim não. né? Vai que não. E como que foi a experiência do mestrado? Estar lá no mestrado? Tipo, ok, você entrou, fez a matrícula. E aí... E aí se engana quem acha que vai chegar lá e que vai fazer tudo lindo, maravilhoso, que sabe tudo. A gente apanha bastante, mas é um apanhar bom no sentido de que a gente se reinventa, né? Enquanto pessoa e profissional. Muitas vezes eu lia os textos e eu falava, meu Deus, eu não estou entendendo nada. Como é que pode sair de uma graduação? Eu fiz uma pós e eu não estou entendendo nada. E aí eu acho que é um se desconstruir, mas no sentido assim de aprendizado mesmo, né? É fácil? Eu não vou dizer que é fácil porque eu estaria sendo mentirosa. Não é fácil. Você precisa criar uma rotina de estudos. Eu procurei seguir as orientações do meu orientador. Faça fichamento de livro. Vou fazer. Estude pelo menos 1h30 por dia. Vou estudar. Porque aí no final do processo você não enlouquece. Exatamente, não perde a sua família. Né? Então, assim, uma coisa que o Rodrigo sempre falava assim, se você fizer de segunda a sexta, 1h30 e fizer fichamento, sábado e domingo você descansa. E eu fiz isso nesses 2 anos. E eu nunca deixei de ter um final de semana com a minha filha, com meu esposo, com a minha cachorrinha maluca. Cachorrinha maluca, capeta. Né? Então, assim, eu acho que isso é importante, sabe? Mudar a rotina de estudo, porque é diferente da graduação e é diferente da pós-graduação. Exige uma dedicação, né? Eu digo assim, você não precisa ter
o dia todo para você se dedicar ao mestrado. Não se Mesmo faz porque necessário. não vai render, né? E eu acho que daí você fica meio... É complicado. Você tem que ter válvulas de escape, Claro, né? claro. Mas, assim, é necessário se dedicar? Sim. Né? É necessário você ler textos que você não concorda, que você não entende, para debater com aqueles que você concorda, entende, e ver que às vezes o que você achava não é nada daquilo, ou o que você achava realmente tem alguma coisinha ali a ver, né? E o diálogo com os demais colegas, as vivências, é muito enriquecedor. Porque, né, a minha realidade era de crianças pequenas, mas tinham pessoas que trabalhavam com adultos, Com com presos. presos, né, em empresas, né? Então, assim, essa riqueza de diversidade no mestrado ajuda muito a Acho troca que de ideias. sabe que agora tá diferente, né? Porque teve a pandemia, então Aham. agora as aulas viraram online. Então agora a gente tem gente do Brasil inteiro. Então a gente tem desde o Bate até o O que é Wash mais Machine. legal ainda, né? A gente tem de tudo, todas as vivências. A pessoa que dá aula pro ensino bem básico, a pessoa que dá aula na pós-graduação, em vários lugares do Brasil, assim, é muito. E do mundo, né? Tem um orientando meu que tá em Berlim agora. Caramba. Mora lá. Mas assim, é sensacional, porque daí você tem umas coisas. Bom, tem algumas palavras que você não entende, que a pessoa fala assim, não, opa, só um pouquinho, o que que isso quer dizer? Porque aqui a gente não sabe o que isso quer dizer, Aham. né? Mas isso é divertido. Isso tá longe de ser um Sim. problema, isso é mais pra diversão do que. Sim. Só que as pessoas contam vivências, assim, tem duas alunas nossas que trabalham com indígenas no Pará ou no Acre. No Acre. Fantástico. Elas pegam os indígenas e elas não ensinam português, elas ensinam a língua deles. Guarani ou a Não, língua é outra matriz, língua que eu não língua. lembro Caramba. o nome. Então elas estão fazendo tipo uma cartilha para os professores que falam português aprenderem a língua deles para daí É uma ensiná-los. alfabetização dos docentes mesmo. Isso. Pô, é muito. Né? Na língua. Nossa, é fantástico. Então é essa fantástico. se para você foi legal, porque assim na sua turma tinha uma pessoa que lidava com presos, que era a Lanita, Isso. um que trabalhava com artes, que era o Isso. André. Tinha pessoal do ensino superior também, se eu não estiver enganada. Bastante tutores de algumas Sim. universidades e tudo mais, e, enfim. Mas foi bem enriquecedor. Né? E aquela coisa, eu esperei um tempinho, mas agora já estou lá isolada de novo, né? Tadinho. Amanhã tem aula, inclusive. Amanhã tem aula, inclusive, né? É. Porque eu não pretendo parar. Eu ainda não defini ao certo o que eu quero pesquisar no doutorado, mas certamente alguma coisa na área de educomunicação. É a única certeza que eu tenho. Já é alguma coisa, né? Já é alguma Né? coisa. Porque é uma área assim que eu gosto de ler. Isso é outra coisa importante. Pesquise alguma coisa que você goste. Sim. Sabe? Se você gosta de cinema, pesquisa cinema. Eu, né, até hoje adoro escutar rádio, falar e ler sobre. Porque vai chegar um ponto da pesquisa que você vai estar, assim, arrastando correntes. E se é um assunto que você gosta, facilita muito o processo. Se é uma coisa que você não curte, a tendência é que fique mais difícil. Né? Não, fica, né? Fica. Porque já é difícil, normal. Né? Então você tem que ter alguma coisa que, pelo menos, quando o professor manda você ler mais 20 livros, você fala, legal, não vai ser horrível. Ou reescrever 20 páginas. Ou reescrever, né? Agora tive uma aluna, você estudou com a Dilma ou não? Sim, quando ela entrou, estava saindo. Então, a Dilma tá no doutorado comigo. Ela escreveu pro doutorado, para qualificação, 368 páginas. Caramba. Aí a banca falou, não, isso aqui vai ter no máximo 250. Como é que você joga 138 páginas fora? Esse é o trabalho dela agora. Doeu ali. Você quase vê a pessoa chorando. Não, mas olha o trabalho que eu demorei tive. tanto para fazer isso. Na banca, uma das professoras assim, olha, o seu trabalho começa na página 170. Dali para trás, esquece. não precisa. Delete. E tem muito disso, né? E acho que seguir as orientações do orientador parece meio demagogo falar isso, mas é verdade, porque muitos dos colegas, às vezes, que não obtiveram o sucesso, vamos dizer assim. Sim, você tirou nota 10, né? E até assim, o Rodrigo falava assim, eu prefiro eu bater em você, no sentido de corrija, arrume, do que você passe vergonha na banca. Acho que eu nunca vou esquecer disso, porque eu não passei vergonha na minha banca. Não, os caras só elogiaram você, né? Então, assim, acho que muito disso também. O orientador pediu, faça. Ele sabe o que ele tá falando, ele faz isso todo a gente dia. acha que sabe, né? Também é meio mas mentira. ele faz isso todo dia, ele tem um ganho de causa acerca daquilo ali, né? Então, eu acho importante também. E daí lá na prefeitura de Curitiba, você
quando você saiu do mestrado, você não foi direto para sala de aula, foi? Fui, voltei. Tem como eu tirei a licença de 2 anos para estudo, que é um benefício que a gente tem aqui na Prefeitura de Curitiba, quando você volta, você tem o compromisso de ficar pelo menos 2 anos em sala de aula. Então, E usar aquela tecnologia Exatamente, que e colocar em prática aquilo. O que foi muito legal, porque na escola que eu estava antes, e que eu perdi minha vaga quando eu peguei a foi... licença, Sim, a Foz do Iguaçu. eu trabalhava com 5º ano. E quando eu voltei, eu peguei um 2º ano. Segundo ano, quantos anos Segundo eles têm? aninho, eles têm 6 para 7. Ah, eles não são E alfabetizados não ainda. estão alfabetizados. Não o suficiente para... E aí foi muito desafiador, porque aí a questão da oralidade é que pegou mais, né? Porque se eles não estavam alfabetizados e eu precisava mostrar a aplicabilidade, então Olha que massa. como nós vamos fazer, né? De que forma que a gente vai? Então, assim, eles saíam com a pranchetinha e o que a gente vai falar na... A gente vai falar sobre o tempo, prof. Porque eles menores, né? Então, Sim. sobre o tempo. Então, vamos lá fora e vamos analisar. Eles desenhavam. Ai, hoje tem sol. Legal. A gente vai falar do tempo de hoje ou da semana, de como foi o tempo? Da semana. Então, desenhavam lá. Segunda, sol. Desenho mesmo, sabe? Sim. Sol, chuva. E aí, na edição, eles falavam, essa semana teve muitos dias de sol. Bonitinhos. Porque a maturidade é outra. Mas, assim, o contato com isso, né? Claro. Os meus amiguinhos estão me ouvindo. E daí eles foram aplaudidos, pequenininhos. Então, foi muito, muito divertido. Muito Pô, legal. e uma criança dessa idade se colocar dessa forma, né? Porque tem muita criança... Hoje em dia tá bem triste, assim. Muita criança retraída, tímida, Isso. com medo do mundo, né? Que me parece que na minha época, na sua também, tinha bem menos. Sim. A gente era mais solto, mais... Eles são mais, né? Eles são mais introvertidos, né? E esse teu trabalho ajuda um bocado, Então, hein? uma coisa que me marcou demais e que até me emociona, assim, quando eu lembro, é que essa escola atende crianças de um orfanato. Aham. Então, as crianças que, né, moram no orfanato vêm até a escola. E tinha uma menina que ela não falava, literalmente. Ela sentava na última carteira, baixava a cabeça e ela era catatônica ali, sabe? Copiava quietinha. Não. O tipo de aluno que muito professor gosta, não é o meu caso. Cara. Que não dá trabalho, né? Vamos dizer assim. Eu não curto, mas... Eu falei, gente, né, não é possível. Tem que envolvê-la de alguma forma. E aí, por meio da rádio, ela começou. Eu quero só falar a vinheta. Tá bom. Maravilha, fale só a vinheta. No outro mês, eu posso ler a piada? Pode ler. No final do ano, ela chegou para mim, ela já era uma menina que tinha 14 para 15 anos, ela tinha repetido várias vezes, Sim. uma história bem, bem triste, de violência familiar, enfim. E ela falou assim, prof, foi o primeiro ano de escola da minha vida em que eu fui vista. Olha lá. Você pensa, uma pré-adolescente, né? Pois é. E aquilo, eu falei, caramba, eu não posso parar de pesquisar isso, eu preciso continuar. Porque ela falava, verbalizou, prof, foi o primeiro ano de escola em que eu fui vista. Quer dizer, alguém olhou para mim e viu uma possibilidade. Uma coisa legal. Viu uma possibilidade. Não quero me mostrar, mas eu posso falar. Claro. É a minha voz, não é o meu rosto. Né? Então, acho que até questão de estima, né? Não, eu percebo. Todo o bem que isso faz para a pessoa, né? Fantástico, né? Então, eu acho que tudo isso faz valer a pena todas as horas de estudo, de escrita e tudo mais. Não, mas foi divertido também. Claro que foi. Mas assim, tem uma questão... Tem um livro da Jean Twenge, ela fala dos Estados Unidos, mas enfim, pega aqui também, que os adolescentes, principalmente, estão cada vez mais retraídos, mais dentro do aparelho celular, mais aqui, assim. E isso é muito triste. Porque tudo bem você ficar na rede social e tudo bem você ficar com seus amigos online. Não é esse o problema. O problema é que no cara a cara não vai. Não flui. vai. Não desenvolve. Parece que falta. E assim, se o adolescente é contra o professor, fica de cara amarrada na sala de aula, mas quando sai, interage com os outros, tá tudo bem. Né? Vamos combinar assim que nem toda aula é legal, Sim. né? Acontece, você é adolescente, é do contra, né? Rebelde, quem, né? Se tiver qualquer professor meu assistindo, vai saber o que você está falando. Sim, Porque eu era esse cara. Mas quando saía da sala de aula, né? E o que dá medo é essa molecada que sai da sala de aula e não é vista. Nunca. Isso. É um problema para além dos muros da escola, né?
social, eu diria até, né? Porque os filhos do quarto, né? Os filhos do quarto que não incomodam, eles estão lá no quarto quietinhos, né? Um aluno da sala que não incomoda. Ele tá lá quietinho, né? Eu prefiro um aluno que seja mais agitado e que participe do que um muito retraído, porque há sempre algo por detrás daquele silêncio profundo, né? Numa criança, vamos dizer assim. Não, e aquele esquema, né? Se você tem uma criança e ela tá quieta demais, ela tem algum problema. Uma criança não é pra ficar quieta. Não. Já dizia o Foucault, né? A ideia de se botar uma criança num banco escolar em linha reta, tal qual uma fábrica, onde tem um feitor ali na frente que se chama professor, é péssima. Se a pessoa não se rebela contra isso, ela tem algum problema. Sim. Né? É quase função do aluno se rebelar. Sim. E acho que as possibilidades educomunicativas, elas abrem um leque de possibilidades justamente para essa mudança de paradigma, de formato de sala de aula, de ter alguém verbalizando e os outros ouvindo, porque você distribui em grupos, né? Hoje se fala muito, é a sala de aula invertida. Na verdade, isso já vem da comunicação de muito antes. Claro. Quando você, né, possibilita coisas diferentes e aprendem de formas muito diferentes, melhor. Né? Então, eu acho assim, não é que seja, eu descobri tive essa cara. Não, você já... Isso também é legal no mestrado, porque você acha que cara, eu sou mega inovador, nossa, tô fazendo sala de aula invertida. Vai lá ler. Ops! Né? Já pensaram nisso antes de você, olha que legal. Se aproprie, então. Eu me lembro que Só que foi antes de você não viu essa. Foi uma outra aluna minha que estava apresentando o negócio e apresentou o Space Jam. Lembra aquele filme? Sim. E daí ela, porque esse é o primeiro filme que juntou animação com seres humanos. E eu na plateia, assim, ouvindo, falei, meu Deus. Assim, a vontade que tinha era de bater com gato morto até miar, né? Mas daí, quando parou, eu falei, olha, tem um cara chamado Winsor McKay, ele fez isso em 1911. Esse teu filme de 2012, uma coisa assim, sei lá. Tem mais de 100 anos, os caras tinham feito 100 anos antes isso já. Então, assim, o mundo não nasce quando você nasce, né? Já existia um mundo antes. Daí, quando você pega os livros e vai lendo e vai voltando... É que nem o negócio do EAD, né? Que as pessoas acham, não, porque o EAD começa com a internet. Não, é bem anterior. Né? Aqui no Brasil começou no século XIX ainda. Sim. 1800 e não sei quantos lá com aquele Instituto de São Paulo. Ou, se você quiser mesmo, na Bíblia já tem, né? A carta aos Coríntios. Está ensinando as coisas por carta. Sim, eles já eram visionários. Né? Veja. Então, assim, acho que esse ponto que você tocou do mestrado é muito legal, de lembrar as pessoas, né? Que o mundo não nasce quando você nasce. E aí eu vejo assim, não se apegue, né? Deixe fluir o negócio, porque às vezes você... não é isso. Não é isso. Calma, veja, pesquise, volte, né? Não tem problema se desconstruir. Tá tudo certo, tá tudo bem. Porque você sai melhor. Tem problema, né? Tá errado, tá tudo certo. Né? Porque a ideia de um mestrado ou de um doutorado é que a pessoa que está saindo, o aluno que se vira mestre, doutor, ele vai ser o especialista daquilo melhor do que qualquer um. Né? Melhor do que seu orientador, no caso. Sim. Você sabe mais de rádio do que eu, claramente. Né? Assim como a Lanita sabe mais do que eu sobre a questão dos presos, assim como o André sobre artes, o Alexandre sobre autistas. Então, assim, a ideia do mestrado é justamente fazer de você um especialista mesmo. Assim, stricto sensu, que é, né, o nome, né? Você é o especialista, assim, ninguém pode falar. E uma das coisas mais legais, aí falando como orientador, é que, tirando quando a pessoa tá nervosa na banca, mas depois passa também, sim, as pessoas adquirem uma autoridade sobre o que estão falando que é inacreditável. Talvez não no momento da banca, porque tá nervoso, mas depois você vai, chama, não, vem aqui, vamos falar sobre isso. A pessoa tem uma... É que flui, né? Se você... É o ganho de causa que eu comentei, né? Se você realmente pesquisa e lê e se aprimora sobre aquilo, você não tem medo de falar. O que causa o estranhamento é quando você está inseguro em relação àquilo. Não, eu pesquisei, eu li, eu estudei, eu de fato, né, me dediquei àquilo. Então não tem porquê, né, se sentir acuado, vamos dizer assim. O máximo que vai acontecer é uma pergunta. E pergunta todo mundo pode fazer. Perguntar não ofende, não é mesmo? E assim, se você não souber a resposta, tá tudo bem também. Tá tudo bem também. Porque outra coisa que você aprende no mestrado é que você não sabe nada. Não,
com certeza isso. não. Né? Eu acho muito engraçado, assim, às vezes, quando as pessoas... eu tenho mestrado e sei lá. Isso é pra nada, né? Que legal. Eu também tenho, mas isso é só um grãozinho de areia no infinito do oceano. É. Porque, na verdade, né? É valoroso você se dedicar, lógico, né? Despende de tempo, de dedicação, mas não quer dizer que o outro que não tem ainda não possa ter, não possa fazer, não possa, né? Então, E sem falar que é um conhecimento muito específico, né? Sim. Tipo, você não sabe nada sobre o sistema prisional, por exemplo, que era sua Não, colega do lado. exatamente. Fizeram trabalho juntos. Viajamos juntas, apresentamos juntas, mas o universo dela era outro em relação ao meu. E isso é uma coisa muito massa. Mas voltando às suas crianças Sim. na prefeitura, quantos professores, professoras você acha que se valeram do teu mestrado até agora? Que você conhece, óbvio, né? Olha, a gente fez eu conversei semana passada com o departamento do GIP, que é a gestão da prefeitura que trabalha com tecnologias e tudo mais. E logo depois que eu finalizei o mestrado, elas pediram para que desse algumas palestras para professoras, né? Uhum. Que Formação ou apresentasse palestra? mesmo. Não, contando como foi a minha experiência. Eu estava legal. na prefeitura, não era uma formação, né, continuada, era uma fala mesmo, né? Uhum. Para despertar justamente o interesse sobre, né? Porque é mais evidente hoje o trabalho com a robótica, com essas outras questões do que com a rádio em si, né? E aí, atualmente, a rede tem um universo aí de 185 escolas. A gente tem ativamente trabalhando com a rádio umas 40, 50. Olha que legal. Tem. É muita gente. Tem. É quase um terço. Tem. E aí elas querem ampliar mais, né? E é muito interessante porque acaba que você vira um exemplo bom. Uma referência. Pode ser feito, né? Para além de você não tem estrutura, não tem problema. Você pode fazer, porque o foco é o estudante, o foco é o aprendizado. Uhum. Né? Eu lembro que isso a gente bateu um bocado. O foco é o aprendizado. O que o seu aluno ganha quando ele escreve? O que o seu aluno ganha quando ele interage com o colega? Né? Então, assim, o foco sendo o aluno e dando resultados, né, acaba que chama a atenção para o grupo de professores. Então, hoje tem bastante, a gente, né, o pessoal pede muito, como que eu posso fazer, dicas e tudo mais, né? E mesmo eu não estando nesse setor, Não, mas sabe quem você é, né? Exatamente, né? Que sem querer... Por quer quê? dizer, sem querer não, né? Mas sem querer querendo, como diria o Chaves, você vira uma referência, né? Sim, sim. E como eu digo, como eu gosto de fazer, Sim. né? E faço, então acaba que facilita o processo. As pessoas veem, não, ela fez de fato, ela não está só falando. Porque o grande problema que vejo, às vezes, em algumas formações é justamente esse o calcanhar de Aquiles. Alguém que não está na escola fala sobre coisas que você tem que fazer na escola para que os alunos aprendam, mas a pessoa nunca esteve lá. E o pior é o tem que fazer, não é o você pode. E são fórmulas, né? Eu não gosto de fórmulas, eu acho assim... Nessa, por exemplo, na turma do segundo ano, deu certo fazer desenhos e tá tudo bem. tudo Na do certo. quinto, eles vão fazer uma lauda e não quer dizer que seja mais valoroso ou menos. É o que funciona para aquela faixa etária, para aquele grupo, para aquele ambiente. E se fossem os adolescentes, podiam fazer um rap. Pronto, e estaria ótimo. E tá tudo certo. Aprenderam, interagiram, né? Ganharam. Então, acho que nesse sentido, sabe? Então, por isso que acho que chama atenção também. Porque não é uma pessoa que está vindo lá... Sim, não, claro. eu estou aqui, eu compactuo das mesmas dificuldades que vocês. O microfone não funciona na hora. A criança te olha desesperada. E o que vamos fazer? Plano B. Sempre ter um plano B, né? E aí flui. Então, acho que foi bem importante, surtiu bastante. E daí tem duas coisas, que você tem uma dupla capacidade, né? Um duplo atestado. Você tem um mestrado. Tem um diploma escrito mestra. Sim. E tem uma dissertação escrita com 100 e tantas páginas sobre rádio na escola. Mas, ao mesmo tempo, você está no chão da escola. Isso. Então, você tem as duas coisas. Né? Ó, aquela menina ali, Idiana, né? O nome dela, Idiana. Isso. Essa menina aí, ela é a garota que fez o mestrado sobre isso. E ela tá ali, ó, no segundo ano B. Daí as pessoas vão ter uma confiança que não teriam se fosse eu, que
nunca treina, mas nesse Sim. para dar aula para pequenos, ou uma pessoa que só tá dando aula para os pequenos Aham. e que nunca fez um mestrado. Então E você a- tem a dupla diplomação, Aham, né? e até reverbera nos pais, porque muitas das vezes os pais se questionam: mas o que que você fez hoje, meu filho? Ai, hoje a gente desenhou. Você só desenhou? Você só leu? Você. Não, mas é que a prof. Então, assim, quando vem até você também tem a segurança. Não, pai, é um processo. Sim. Hoje nós desenhamos, hoje nós lemos, mas é para esse produto final, veja. Venha assistir com a gente, venha participar. Claro, claro. E aí a pessoa, caramba, meu filho é capaz de fazer isso. Então também tem Sim. outro, né? Aí você ganha também a comunidade, é outra. É que é a questão da motivação, né? As pessoas aprendem Aham. quando elas estão motivadas, É. senão elas não aprendem. Sim. Claro que a motivação pode ser ruim, né? Tipo, né? Sim, Ou você sim. aprende ou, sei lá, vou te bater. Pode ser. Uhum. Mas normalmente quando a motivação é positiva fica mais fácil. Sim, sim. Muito bom. E daí, assim, porque eu me lembro que uma das coisas que a gente tinha no seu trabalho era o seguinte. Então, eu me lembro de você falando assim, daí tem que instalar as caixas de som com o microfone e tal, não sei o que. Eu falei, tá. Então você vai querer me dizer que toda escola no Brasil vai ter essa isso. possibilidade. Vai poder gastar, sei lá, R$5.000 em caixinha de som. Aham. Eu me lembro que esse dia você Aham. travou. Você falou, opa. Eu falei, caramba, daí foi nesse dia que ele falou assim: abra a sua mente. A sua escola tem. Mas a escola do Joãozinho, né? Não tem. E aí você faz o quê? Você não vai fazer o trabalho por causa disso? Não, você vai fazer o trabalho, porque o foco é a aprendizagem, é o Isso. aluno, não é o instrumento. O Né? foco é o aluno. Né? O foco é o estudante. O que ele vai aprender? Ele precisa aprender a fazer pesquisa. Ótimo. Hoje em dia, dificilmente um professor não tem um aparelho móvel de celular. Muito difícil, Muito né? difícil. Não vou dizer que é impossível, porque eu seria, né, cruel que alguém não tem. Mas com o celular, você pode fazer um programa de rádio? E não precisa nem da internet, Não, né? né? Você precisa em algum momento ter internet para baixar o programa de edição, mas pode ser algum dia, né? Mas E ainda acabou. assim, se você está começando ali, se você quer fazer um experimento, uma primeira Claro. tentativa, nada muito, elaborado, pode. E no final das contas o que vale é o aluno, Sim, né? eles, né, os protagonistas do processo, Sim. no sentido de... E o empoderamento é a coisa mais... Né? Pô, acho que isso você podia falar mais, hein? O Acho que isso é legal. empoderamento. Empoderamento da molecada. Porque eu vejo assim, a escola pública, às vezes, ela é muito taxada e muito comparada. Uhum. Né? A pessoa não pode pagar a criança na escola pública. Vejam, a minha filha está em escola pública. Não porque eu não posso pagar, por uma opção. Uhum. Eu acredito no ensino público de qualidade, até porque Sim. eu estou inserida dentro dele. Mas ela não é só Se aluna, eu né? não, nunca foi. Ufa, que sorte a dela. Né? Se eu estou nesse sistema e eu não acredito, eu acho melhor fazer outra coisa. Porque se eu acordo todos os dias de manhã, passo 8 horas do meu dia fora, fazendo Claro. uma coisa que eu não acredito, que eu não sou capaz de... Né? Então, aí já começa um grande problema, no meu ver. O empoderamento, eu acho que é em todos os sentidos e vem lá desde o social. Não só em relação à aprendizagem, mas o você pode, você consegue. Não importa se você não tem o uniforme da escola, se você não tem o lápis de cor que o seu amiguinho tem. Você tem voz, você tem inteligência e você é capaz. Uhum. Então, é muito nesse sentido. Acreditar no ser humano para além da aparência e da condição financeira e social que ele tem. Essas crianças de segundo ano eram crianças de uma vila que ficava na Regional SIC aqui. Numa comunidade bem difícil. Bem carente lá, né? Bem carente Bem de violenta finanças e de violência. E às vezes a criança ela traz isso e ela não sabe expressar. Então é um aluninho que às vezes fala, esse é marrento, é marrentinho. Mas por que ele é marrento? Será que... O que acontece? Porque ele passa 4 horas, mas e o resto do dia? O que Será o que ele tornou come? marrento, Será né? que ele come? Será que ele apanha? Será que ele sofre de violência psicológica, física, Claro. sexual? A gente não tem como saber, a gente pega uma parte, né? E aí, quando você atinge esse empoderamento de dizer, não, você consegue, você é importante, você pode, o ganho é muito maior. E aí, eles querem chegar na sua turma, ser seus alunos, para fazerem aquilo. Isso também é outra tirada, entendeu? Isso é legal. Prof, você vai dar aula para o 4º ano que vem? Vou. Porque daí eu vou ser seu aluno e vou fazer a rádio, né? Então, eles já vêm com essa perspectiva.
Né? Eu preciso ser desta prof porque eu sei que eu vou Motivação, fazer né? coisas legais lá com ela, né? E eu sempre falava assim, gente, fechou a porta aqui, é tudo secreto, a gente não pode contar. Criavam, né? Porque as pessoas têm que criar no Que legal. imaginário. Como... Eu falei, olha, escuta a rádio. Colocava a rádio aberta, normal. Pra eles. Sim, sim. Como vocês imaginam que é esse locutor? Né? Que massa. Desenhem. Como que será que eles imaginam que nós somos, né? Eu já pensou, vocês pensam que a prof, porque eu sou baixinha, né? Que a prof é alta? Eu falava, eles davam risada. Então, assim, começa na brincadeira, né? O lúdico ali, né? Não é uma coisa séria. A educação pode ser divertida e deve, Sim. né? Mas, assim, eu acho que o empoderar, nossa, é fantástico. E as possibilidades que a educomunicação dá para se fazer isso. Né? Quando você tem um jornalista mirim, um jornal extra-extra, né? Que a gente faz, sim. uma rádio, um podcast, um programa de entrevista. Poxa, que bacana você fazer um programa de entrevista. Vai lá entrevistar a diretora. Claro, O que claro, ela um troço gosta? simples. Não precisa ser uma coisa elaborada, né? Hollywoodiana. Não Isso, precisa, então. não precisa. É simples. É simples. A gente tem as possibilidades à mão, né? Basta. E acho legal que depois que eles saem desse processo, a capacidade de expressão deles muda, Aham. né? De se expressar mesmo, porque essas crianças, principalmente as mais vulneráveis, não têm onde se expressar. Não. A escola é tudo de bom na vida deles. Pois O lazer, é a diversão. Por isso que eu acredito que, enquanto professor de criança, se você está ali, proporciona as melhores 4 horas do dia para eles. Uhum. Tem que aprender? É difícil? Faça Ok, a diferença. Porque o aprender acaba que vira uma consequência das tuas ações diárias ali. Claro. Né? Se você acolhe, se você, né, humanizar. Né? Acho isso importante. E um dos feedbacks mais lindos que eu tive esses tempos foi de uma estudante que foi aluna minha no pré, em 2009. Pensa. Nossa, ela já tem 40 anos já. Ela está no Texas cursando faculdade. Olha! E esses dias ela me chamou no Messenger, né, no privado, e falou assim, prof, eu não esqueço das rodas de conversa que a gente fazia. A menina tinha 5 anos. Pois é. Então, assim... Ela tem 20 agora. Que capacidade que a gente tem, né, de marcar Sim. positivamente ou não. Então, se é para marcar, que seja pro bem, né? Claro, Eu claro. penso assim, pelo menos. Eu sou mestre e doutor por causa de um professor. Eu sou doutor por causa do professor Sérgio Vicentim. Isso, você sempre comenta. Sim, por causa Ele viu. desse cara. Eu ele sempre viu, digo assim para as crianças, eu queria que você se visse como eu te vejo. Bom, bom. Manja? Eu queria que você... Porque às vezes eles chegam, né? Ai, e é muito a falta, né? Sim, A falta, carente. a Carente falta, mesmo, a né? falta, né? De tudo que você imaginar. Ai, prof, eu não vou conseguir. Vai, sabe por quê? Eu quero que você se veja como eu te vejo. Uhum, Né? E aí a criança... Como que você me vê? claro. Né? Eu te vejo linda, eu te vejo capaz, eu te vejo forte, percebe? A criança, meu Deus, será que eu sou tudo isso? Deixa a dúvida. A dúvida faz bem. Deixa a dúvida. Né? Você está plantando ali, né? Daí coloca atrás de um microfone. A criança fala o negócio. E depois alguém vai falar, nossa, que legal. Pronto, acabou. Não precisa mais nada daí. Não. É bem isso. Eu lembro há muitas luas atrás, quando eu dava aula de programação. E daí, assim, programação é um negócio muito chato. Lógica de programação, né? C, senão, vai. Aham. Aí eu fiquei pensando, pô, vou fazer um joguinho de tiro, de navezinha. Olha que legal. Eu expliquei, acho que, olha, não deu 1h30. Todos fizeram. Pronto. Pronto, porque... Peraí, então a gente pode desenhar uma coisa que daí vai tirar e tal. Isso. Pronto. Divirta-se. Mais 3 aulas dele se divertindo, no final todo mundo tinha joguinho. Conseguiu fazer. Na época não existia smartphone ainda, né? Aham. Era porque aqueles celulares, tipo o jogo da cobrinha, Sim, sim. só que de tiro. Todo mundo conseguiu atingir Claro. o objetivo. Claro, porque você só deu aquele, faz aí, É sobre isso. né? Faça aí. Então, esse negócio é muito interessante com crianças, assim, né? E outra coisa que você falou, eu tinha que voltar. Eu acabei nem anotando no celular, por isso que eu esqueci de lembrar, de perguntar. Como é que, quando você foi dar essas palestras, assim, Tá. qual que foi o feedback dos professores sobre o teu... Eles acharam muito inovador? Eles acharam, tipo, eu já podia fazer isso?
Eles ficaram chocados, porque quando você fala assim, eu tenho mestrado em educação e tecnologias, eu acho que o imaginário humano e do docente, penso eu, que faz com que se pense assim, meu Deus, o que ela criou uma inteligência artificial? Uau! Entendeu? Ela criou o chat Ela GPT. criou lá o IA do filme Ela lá, que conversa com o cara o tempo todo. E na verdade, não. Então, o primeiro choque foi assim, a simplicidade do que pode ser feito e o que dessa forma simples você consegue atingir. Sabe? Então, eu acho que os maiores feedbacks foram, nossa, eu nunca teria pensado em fazer uma coisa tão simples para conseguir trabalhar isso. Trabalhar fake news. Site fidedigno, aprender a pesquisar na internet desse jeito. Né? Então, às vezes, o menos, nesse caso, se tornou muito mais, né? Muito mais. Porque quando se pensa em tecnologia, eu até comentei na última aula, eu falei, o que está fora do seu corpo, ou se você pegar um giz na sua mão, é uma tecnologia. Mas o que você vai fazer com isso para... O grande foco, acho que é assim, gerar o aprendizado. As pessoas se prendem muito ao instrumento. Eu quero fazer um programa de inteligência artificial. Para quê? Qual é o seu objetivo? Quem vai ganhar com isso? O que os alunos vão aprender com isso? Então, acho que a grande sacada e os maiores feedbacks foram nesse sentido. Nossa, que simples, eu posso fazer também. E atinge isso mesmo? Ah, que legal. E daí depois eles te procuraram para pedir alguns conselhos? Sim. Em algumas escolas aí começaram, em outras deram continuidade, outras aprimoraram, que foi fantástico. Teve escola que mandou fazer camiseta com a logo da rádio. Que legal. E aí agora teve um evento semana passada chamado FIC, que é bem grande, que teve um evento de inovações, né? E aí os jornalistas mirins de coletinho. Que legal. Gente, a coisa mais amada da vida. De coletinho, com a pranchetinha. A gente pode te entrevistar? Aí, ó, né? Eu falava, olha o ganho que você dá pra essa molecada. Pode. Então, é que a gente soube. E aí eles, né, todo valeu. A gente soube que você gosta de rádio. É verdade? E aí vai. Quer dizer, é fantástico, né? E na prefeitura tem também os adolescentes, tem de sexto a nono. São poucas as escolas, mas tem os CAICs que a gente fala. E aí esses adolescentes também, porque daí eles chegam, né? Aí eu acho um barato. Aí já é mais marrento. Já chega assim, e eu falo, e aí, beleza? Aí eles já acham graça, porque tipo, não tem nada a ver com o que, né? Eu falo assim, é que eu sou meio idosa para as gírias de vocês, né? Na minha época não era crush, era paquera, mas me conta aí como é que é. E aí pronto, já quebra, né? Claro. Quebrou o gelo, já ganhou eles também e a coisa flui. Então, os feedbacks são muito nesse sentido. Poxa, é simples, então eu posso fazer, eu consigo fazer, eu não preciso ter um pós-doc lá em inteligência artificial para elaborar uma coisa assim. Acho que o mais interessante do teu trabalho é o engajamento, né? Você engaja Isso. Eu ia falar, você engaja as crianças, mas não, né? Você engaja a comunidade inteira, né? Porque vai do pai, vai do filho, vai das professoras, vai da direção... Se bobear a merendeira, todo mundo se engaja, né? Vocês podem entrevistar a merendeira. Como é que você faz esse bolo pra gente, né? Sim, tudo, né? E como diz uma amiga minha, é tanta paixão, não no sentido pejorativo, mas de dizer assim, tenta, vai, confia em você. Pra coleguinha de trabalho também, vai lá, amiga, tenta, né? Vai. Que aí as pessoas, tá bom, nem que seja na força do ódio, né? Vou fazer pra você parar de me encher o saco. Mas aí pega gosto, né? E deu certo, realmente, deu uma palmatória, né? Você tinha razão. E é uma coisa tão simples de fazer, né? E faz tanta diferença, né? Mesmo porque é uma coisa muito elaborada, nem sempre. E às vezes a gente tinha estudantes ali que vieram da Venezuela, por exemplo, eles não tinham televisão em casa, eles tinham rádio. Olha que interessante. Tinham rádio, porque ganharam o rádio doado da igreja, que eles iam lá, enfim. Então, qual meio de comunicação que vocês têm em casa? Rádio. Poxa, que legal. Então, ele é uma daquelas pessoas que ele ouve. Isso. Ele se equipara. Olha a significância. Tipo, lá na Venezuela a gente passava fome, a gente veio pra cá, agora eu tô apresentando. Pensa, um programa de rádio na minha comunidade, que legal. Olha como eu sou importante. Eu acho que esse esquema da valoração do indivíduo, né? Porque o teu trabalho, mais do que ensinar essa questão da redação, porque, pelo que eu me lembro, é que já faz um tempo e minha memória não é tão boa assim, mas
o teu grande foco era a escrita, a oralidade e a leitura, Isso. né? Isso mesmo. Uhum. Esse é o foco da Isso. dissertação. Uhum. Mas chegou para um outro lugar, né? Foi parar num outro lugar, que é o lugar do empoderamento, Isso. que é o lugar da confiança, é o lugar do se soltar, Isso. Essa do não era a aluno, né? intenção inicial, mas ao final da pesquisa foi o que veio de brinde, vamos dizer Isso, assim. brinde, né? Foi o que veio de brinde, vamos dizer assim, porque a pretensão jamais foi Uhum. pensar e escrever até mesmo uma dissertação sobre isso, mas não teve como não colocar, porque era muito visível, né? Essas outras questões que vieram, que agregaram valor, vamos dizer assim, né? Para além do aprendizado ali, né? E nas outras escolas parece que também, né? As que você não... Sim, assim, você deve ter as que eu tido não notícia, estava né? fisicamente. Isso. Sim, sim. Tanto que essa que eu te contei agora Posso te entrevistar? Sim, São lógico. crianças lá do Tatuquara. Que é outro de uma lugar para quem... comunidade, né, bem longínqua e carente também. Eles nem o uniforme da escola tinham, mas eles providenciaram era um colete. Um colete de tênis. E o empoderamento. E o microfone, gente, de verdade, não era lindo igual esse aqui. O microfone de papelão. E vambora. Tudo bem, a bolinha ali. vambora. E tudo bem. Né? Por isso eu digo, não é o instrumento no sentido físico da coisa. É o que se ganha com isso. Então isso é bem bacana. Eu tô olhando no relógio aqui, porque acho que já está acabando o nosso tempo, mas antes preciso perguntar. Passa voando, né? Passa voando. Uhum. Quais são o que você espera aí para o futuro desses teus projetos da rádio, lá na prefeitura? Eu espero poder continuar inspirando nesse sentido, mostrando que é possível e sem perder essa questão da humanidade em mim, sabe? Que o meu tempo de docência não me deixe mais gelada, é o que eu acordo todos os dias e peço, sabe? No sentido assim de fria, sabe? Sim. Porque eu percebo que às vezes com o passar do tempo, com a rotina, as coisas, né, se atropelam. Então, isso a nível pessoal, que eu consiga sempre ter esse olhar acolhedor, humano e pensar sempre no outro. Esse é o meu objetivo, né? Sim. E se pensando em pesquisa na rádio, o que eu posso atingir, que com a minha pouca experiência, vamos dizer assim, que eu consiga atingir o maior número de estudantes possível, né, divulgando esse trabalho, corroborando com as colegas, dizendo que é possível, sem a pretensão de dizer que eu sou melhor ou pior, porque Claro. eu faço isso, mas de compartilhar o conhecimento que eu Ou adquiri. pelo menos dar uma faísca. Tenta lá. Compartilhar, sabe? Assim, eu tô com um estudante que não se interessa por leitura de jeito nenhum. Olha, quem sabe se você fizesse isso, poderia dar certo. Tenta. Comigo Sim. deu. É muito nesse sentido, assim, de compartilhamento mesmo, né? E espero para o futuro aí me engajar no doutorado e colocar a mão na massa de novo. Agora Será não que o sei doutorado é o como dobro, né? São 4 eu anos. sei, né? vai ser mais divertido ainda. Vou ter mais história para contar. Gente, são muitas. Vou ter 4 anos de história para contar. Pois é. Bom, então a gente, tipo eu, a gente agradece a sua presença aqui e, pô, valeu mesmo. Daqui a pouco, quando você entrar no doutorado, quando você terminar o doutorado, pelo menos, tem que voltar, obviamente. Volto sim. Né? E assim, a cantada pedagógica do dia, né? Que o meu orientador, aceita ser meu orientador de novo no doutorado? Vamos pensar sobre isso. Prof, gratidão por tudo sempre. O que eu aprendi contigo não é valoroso demais para expressar em 1 hora de programa, 2, 3, enfim. Não poderia, não é puxação de saco, não. Que eu melhorei muito como pessoa e profissional, você sabe disso. Sei, as pessoas mentem quando elas querem uma vaga no doutorado, mas... Então, a gente vai ficando por aqui. Semana que vem a gente traz outra pessoa super bacana para conversar sobre tecnologia, sobre educação aqui no nosso programa. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.